Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo e agora eu recebo aqui em nossos estúdios a deputada estadual eleita por Patos de Minas, Ludmila Falcão, do Podemos, mais conhecida como Lud Falcão. Não é isso, deputada? Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo, prazer estar aqui, obrigado ao Grupo Paranaíba pelo convite e sempre que vocês me convidarem, estarei aqui presente para estar mais próximo aqui de mais de 90 cidades, a qual a TV Paranaíba tem alcance, então estar na casa de vocês é uma honra para mim. A honra é toda nossa, deputada. A deputada, para quem não conhece, é esposa do prefeito de Patos de Minas e é a primeira vez dela também nas urnas. Estreante e estreou vitoriosa nas urnas com mais de 59 mil votos, não foi isso, deputada? Isso, foram 59.381 mil votos de confiança e de credibilidade na Lud Falcão. Não dá para esquecer esse número. A primeira eleição, dizem que não esquece, viu? O político nunca vai esquecer da primeira eleição que teve a sua votação. Mas como é que foi isso? Porque, bom, uma advogada de Patos de Minas ainda não tinha nenhuma ligação com a política partidária propriamente dita, a ida às urnas, e aí aproveita esse início do marido, que é eleito prefeito de Patos de Minas, resolve, não, eu vou sair deputada estadual também. Como é que nasceu isso, deputada? Isso nasceu, eu falo que um grande presente que eu ganhei do Falcão foi ter me tornado primeira-dama de Patos de Minas. Quando eu me torno primeira-dama de Patos de Minas, eu tenho a possibilidade de fazer grandes ações para impactar a vida do meu povo, a vida do patense. E ali eu construí 7 projetos, projetos sociais, projetos com um olhar materno para as questões mais vamos dizer, sensíveis da minha cidade. E aí, vendo o trabalho bonito que o Falcão vem fazendo, vendo o trabalho bonito que o governador Romeu Zema vem fazendo, que são os políticos que eu espelho, eu falei, por que não tá com o meu nome na política, né? Não foi uma decisão minha, foi uma decisão de muitas pessoas que falavam o nome de Ludmila Falcão é um nome bom para dar continuidade a esse projeto que o Falcão vem criando para Patos de Minas e por que não estender ele para a região. Então nasceu daí e quando você fala, Danilo, que é importante a gente valorizar e eu faço esse exercício todos os dias, saber qual foi o sentimento que as pessoas me colocaram na política. Então é um sentimento novo, né? E é esse sentimento de 59.381 mil pessoas que olharam para Ludmila e confiaram nela fazer a diferença na vida dessas pessoas de toda a nossa Minas Gerais como um todo. Pois é, deputada, e nesses 2 anos do prefeito Falcão em Patos de Minas, você como primeira-dama o auxiliou também ali na administração da cidade, nessa área social? Qual foi seu papel, o papel que você desempenhou na prefeitura que pudesse te dar a projeção necessária para disputar a Assembleia? Primeira-dama, normalmente, ela não tem tanta atuação. Eu, em contrapartida, atuei bastante. Então, o meu papel principal ali, eu nunca ocupei um cargo, Danilo, é importante falar. Desculpa, importante falar isso? Sim. Que eu não vejo uma certa, como uma moralidade, ocupar um cargo enquanto seu marido está como prefeito. Mas eu atuei como primeira-dama, fazendo um trabalho muito ligado ao desenvolvimento social, fiz o Renascer Natalino, que apesar de ser um projeto muito bonito, né, que são as luzes de Natal de Patos de Minas, ele nasceu de um período pandêmico que nós estávamos vivendo. Eu vi a necessidade de trazer luzes para Patos de Minas. Nós criamos o Renascer Natalino, junto com a equipe do Renascer, que hoje eu posso dizer que é um dos maiores natais de Minas Gerais, se não for do Brasil. Então, nasceu aí sem nenhum real de dinheiro público. Então, nasceu o Renascer Natalino. Nós sofremos muito com a enchente. No ano passado, esse ano também, mas mais no ano passado, né? O Rio Paranaíba banha ali a cidade de Patos de Minas e o rio aumentou ali mais de 10 metros, invadiu as casas das pessoas. Nós conseguimos mobilizar mais de 400 pessoas para estar ajudando ali diariamente com alimentação, com vestuário para essas pessoas. Fiz o projeto Absorvendo Afetos a partir de uma sensibilidade em notar que muitas mulheres de Patos de Minas deixavam de ir à escola uma semana no mês por falta de um item tão básico que é um absorvente.
defendi esse projeto na Câmara e nós conseguimos hoje falar com muita alegria que não existe mais evasão escolar e dentre outros mais 4 projetos que eu fiz com esse olhar atento. Então eu posso dizer que eu estive totalmente empenhada com o olhar atento, aquele olhar materno, onde o Falcão não estava, eu estava com os meus olhos voltados para a área da educação e do desenvolvimento social. Deputada, e eu queria falar um pouquinho da política de Patos de Minas, porque eu conheço a política de Patos de Minas desde que eu nasci. Eu sou patense, né? Na verdade, patife, que eles falam, que é quem nasce lá e não mora mais lá. E assim, eu conheço muito a política da cidade e eu sei que sempre existiu 2 grandes núcleos. De um lado, o grupo do Arlindo Porto ali. Do outro lado, o grupo do deputado Binga, depois vieram seus filhos, Elmiro e Beia e tudo mais. E aí, o primeiro rompimento se dá com a eleição do seu marido, Luiz Eduardo Falcão, que é eleito prefeito de Patos de Minas, disputando com a Beia. A Beia, aliás, que não queria ser candidata para todos os efeitos, porque no bastidor ela já mostrava claramente que não era desejo dela. Mas o grupo, inclusive liderado pelo irmão, insistiu que ela fosse a candidata e talvez naquele momento realmente era a candidata mais possível que eles teriam. Acabou que não deu certo, elege-se o Falcão. Os grupos tradicionais levaram um susto. Eis que 2 anos depois, a mulher do Falcão é eleita deputada estadual. Outro susto. Como é que é lidar com essa política tradicional, 2 estreantes da política, tendo que lidar com esses 2 núcleos duros da política tradicional da cidade? Danila, é importantíssimo eu salientar aqui que eu tenho muito respeito por eles que já contribuíram muito com a política de Patos de Minas, que colocaram seu nome à disposição para defender Patos de Minas, né? Então isso, primeiramente, merece o meu respeito. E assim que eu os trato, com muito respeito e cordialidade. Eu não estou preocupado com o que o grupo A fala, o que o grupo B fala. Assim eu posso falar do Falcão. O que eu estou preocupado em fazer o nosso trabalho, em fazer com que os resultados aconteçam de fato para melhorar a vida das pessoas, de ter sensibilidade para governar ao lado do Falcão e que esses resultados venham para impactar diretamente a vida de quem tanto precisa dos nossos serviços. Então, o que eles falam, o que eles tentam construir ali, nós passamos com muita tranquilidade, porque nós estamos preocupados com o proveito coletivo e não o nosso proveito pessoal. Pois é, e vem aí a eleição daqui 2 anos daqui 2 anos nada, é a eleição ano que vem, né? Eleição municipal de novo. E tem uma coisa que nunca aconteceu em Patos de Minas, o prefeito ser reeleito. Isso. Nunca aconteceu. Ocorreu o Antônio do Vale, que foi prefeito 2 vezes, mas com um intervalo de 11 anos de uma eleição para outra. Vamos ver como é que vai se comportar, se vai ter mais esse rompimento da estrutura histórica política de Patos de Minas em uma possível eventual reeleição do prefeito Falcão, né? Deputada, mas eu queria aproveitar para falar um pouquinho da política estadual. Você está entrando na Assembleia Legislativa, é uma dinâmica completamente diferente daquilo que você viveu em Patos de Minas nesses últimos 2 anos. São 77 deputados estaduais, você é a única deputada do seu partido eleita, o Podemos, é um partido, então, considerado nanico para a Assembleia Legislativa, mas que faz parte da base de sustentação do governo Zema. E o governo Zema já começou com uma situação ali na Assembleia muito delicada, na eleição da mesa diretora, porque a princípio vinha apoiando um candidato, quando viu que o candidato não tinha a envergadura necessária, acabou apoiando o candidato que se tornou candidato único, o Tadeus Martins Leite, que se tornou presidente da Assembleia. Muito bem, feito esse panorama, eu quero saber qual é a sua posição diante do governo de Minas e também dessa nova mesa diretora que foi eleita. Sim, eu acho importante você tocar nesse assunto, porque em relação a isso, nós sabemos que o governo compôs no final, e eu acredito que foi assim, um grande acerto do governo do Estado, porque o nosso deputado, né, nosso presidente, Tadeu Leite, é um cara de muito diálogo, como mesmo o governador disse, ele conversou nesse pouco tempo agora, mais com o Tadeu do que na legislatura passada com o presidente Agostinho. Então a gente sabe que vai haver ali muito diálogo. Ele é um parlamentar que tem uma cabeça muito aberta, ele é um homem muito inteligente e eu ouvi uma frase esses dias que eu acho que é importante eu falar agora. O governo, mesmo perdendo, ele saiu ganhando, porque nós temos, graças a Deus, um presidente que está aberto ao diálogo, que é a frase e a palavra mais importante dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em relação ao governo, eu sou base de governo, sou a favor, sim,
dos trabalhos feitos pelo governo Zema. Não sou subserviente, né? Mas concordo com muitas coisas que ele faz. Eu tenho uma admiração muito especial ao nosso governador e todos os seus secretariados que estão ali compondo para fazer com que Minas avance cada vez mais. Falando de projetos, muitas coisas, e aí você mencionou a situação das enchentes em Patos de Minas, que é um problema histórico, aliás, não é de hoje, e entra prefeito, sai prefeito, o problema continua. Você na Assembleia Legislativa agora, de que forma pode fazer para combater isso? Porque não é possível, gente, que com tanta tecnologia que você tem hoje no mundo, não há uma alternativa de engenharia para poder resolver esse problema que ocorre ali naqueles bairros próximos ao Rio Paranaíba, que fica praticamente dentro da cidade. E aí, o que pode ser feito? O que você já ouviu do prefeito Falcão, que ele tem feito planejamento? Porque foi muito relevante, até te parabenizo por isso, aqui esse apoio social que a prefeitura deu àquela época, mas não é isso que resolve o problema. Se chover de novo, o povo vai ter que sair da casa de novo. A gente precisa de uma solução definitiva, né? E, mais uma vez, eu falo da palavra sensibilidade, Danilo. Você vê as pessoas tirando todos os seus pertences, alguns impossíveis de ser tirados, como móvel planejado, por exemplo, como eu mesmo vi. Todos os dias das enchentes no ano passado eu estava presente no meio da minha população, porque você tem que sentir o que eles estão passando, para você ver a necessidade que tem da gente fazer políticas públicas para cuidar dessa população. Quando você fala até de tecnologia, eu vou mais profundo. Nós falamos em questão orçamentária. O município tem, sim, lotes para a gente fazer a construção dessas casas, só que agora a gente precisa de orçamento para construir essas casas. Já estive na Coab, tentando conversar, tentando solucionar esse problema através de recursos ali. Vi que não é possível, mas nós não estamos esgotados com isso, né? Nós estamos procurando fazer com que a gente consiga mudar a vida e a realidade daquelas pessoas que moram ali próximo ao Rio Paranaíba e que todo ano são atingidas e precisam passar por essa situação triste, que é sair de suas casas, ir para uma escola, ter que ficar ausente ali, né, perto dos seus pertences. Então isso é muito triste e a gente tem sensibilidade, nós estamos correndo atrás para cuidar da nossa população. E o córrego do Monjolo agora resolveu, parece que vai começar a resolver, né? Sim, através do recurso que o Falcão recebeu o ano passado, né, do acordo de Brumadinho, ele já deu início aos trabalhos do córrego do Monjolo. Agora nós estamos celebrando um novo convênio. Inclusive, vem aí mais de 7,5 milhões de emenda parlamentar minha para fazer com que o córrego do Monjolo termine a sua canalização. Porque a gente sabe que é um problema histórico há mais de 10 anos que não é resolvido. Então, é um compromisso nosso fazer com que uma obra daquele porte tenha a sua eficiência. Agora, né, essa primeira fase que já começaram as obras lá, vai até onde, então? Não vai ele todo? Não. Esse recurso seu é para complementar a canalização, é isso? São, salvo engano, mais de 20 milhões de reais para completar a canalização. Então, agora tem uma etapa, né, que é construída com recurso próprio da prefeitura, depois vem uma parte de verba parlamentar e outra parte através de convênios celebrados junto ao governo do estado. Isso aí é muito importante, porque também é outro problema sério, não só de enchente, como de segurança mesmo. Invariavelmente a gente noticia aqui na programação da TV Paranaíba, carro que caiu lá dentro do córrego, aquela situação toda. Deputada, o prefeito Falcão deu um grande destaque a questões de saúde nesses seus primeiros anos de governo. A exemplo, é claro que ele já chegou enfrentando a pandemia da Covid-19, que foi uma situação muito delicada, e eu vi que você já faz parte da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. O que a gente pode esperar do trabalho da deputada Lúdia Falcão para resolver problemas, por exemplo, como o avanço da dengue? A dengue avançou muito, deputada, e as prefeituras, o poder público tem que fazer alguma coisa para poder evitar. É conscientização que resolve? Então vamos conscientizar. Sim. É trabalho preventivo? Então vamos fazer o trabalho preventivo. Patos de Minas está lotado de casos de dengue, Uberlândia não é diferente. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Você tocou em 2 pontos que são primordiais. É a prevenção e a informação da nossa população. Esse trabalho como um todo da dengue, esse problema epidemiológico, é um trabalho que, se não tiver o apoio de toda a sociedade, de uma conscientização de todo o povo, que não pode deixar a água parada, que tem que fazer a limpeza dos lotes, que nós também, enquanto órgão público, temos que deixar os nossos espaços públicos, que são muitos, né, claro, limpos, né, a gente não vai conseguir controlar esse problema que
afeta toda a nossa população. Então, começa sempre do início da prevenção. E assim, eu entendo, eu gosto de sempre falar com os políticos que vêm aqui sobre isso, porque fala-se muito da conscientização e realmente eu acho que a sociedade tem uma parte muito importante, mas não se pode transferir a responsabilidade do poder público para a sociedade, porque quem se coloca à disposição para poder cuidar das pessoas, para ser um prefeito, um deputado ou qualquer outra coisa, secretário, ele tem que saber que ele está assumindo esse BO. E ele vai ter que dar um jeito de arrumar uma política pública, um sei lá o quê, para poder resolver esse problema. Mas, gente, a dengue está assustando demais. Exatamente. E os casos estão vindo cada vez mais graves. Assim, a gente tem notícia de que a evolução da doença tem sido rápida, talvez até estão se estudando isso, se há alguma coisa relacionada com o efeito da pandemia e tudo mais. Mas precisa de uma solução, né, deputada? A senhora concorda comigo? Concordo, nós estamos falando aí de saúde pública. E às vezes os prefeitos olham com um olhar que acha que tem que transferir, como você disse, a responsabilidade só para a população. Mas isso é saúde pública, então é um aglomerado de ações que precisam ser feitas em conjuntos para cuidar da nossa população. Então, soluções têm que ser tomadas, que faça a multa aí para os lotes que não estejam de acordo, né? Que sejam feitas medidas ali para ajudar toda a nossa população, porque está insustentável o jeito que está. Deputada, outra questão que eu sempre falo com todas as autoridades que vêm aqui ao nosso programa, que é sobre a BR-365 entre Uberlândia e Patos de Minas. Aquilo lá não tem condição de continuar daquele jeito. E aí vamos fazer um parênteses, porque agora o governo do estado primeiro o governo do estado conseguiu passar a responsabilidade de federal para estadual, beleza. Depois colocou naquele pacote de concessões e o contrato já começou a valer desde o dia 24 de fevereiro. Muito bem. Então, pelo menos até patrocínio, né, o contrato. Mas, então, esses são alguns pontos. Primeiro ponto, só tem 36 quilômetros de duplicação aqui até patrocínio, muito pouco. Só tem 55 quilômetros de terceira faixa, de faixa adicional daqui até patrocínio, muito pouco. E o trecho de patrocínio a Patos ficou fora, deputada. E aí? A senhora vai ter que bater lá na porta do governador e falar para ele resolver esse problema. Sim, importante salientar que esse projeto ele é embasado no menor orçamento do DENIT do ano passado. Então, isso já é um ponto de grande relevância. E essa conversa já foi feita. Antes mesmo de eu ser deputado, o prefeito Falcão foi com o secretário Marcato conversar com ele. Falou, olha, você tem que adicionar o trecho Patos de Minas a patrocínio, sim, porque é uma área de grande trafegabilidade, né, de escoamento da nossa produção, e ele se comprometeu a colocar o trecho como pré-autorização para incluir patrocínio a Patos de Minas. Nós estamos confiantes no nosso secretário que fez esse compromisso conosco. Vai ter que cobrar lá na Assembleia, porque pode ser base do governo, mas tem que ficar em cima. Tem que ficar em cima. Olha, o pedágio vai ser R$11, R$11,48, né, Vitor? Eu acho que é esse o valor que a gente até recebeu o representante da empresa aqui. R$11,48 e são 2 praças daqui até lá. Então, quer dizer, para ir para patrocínio, que o cidadão que sai de Uberlândia para ir para patrocínio vai pagar R$23. E, gente, o mínimo que você tem que ter é uma rodovia de qualidade. A gente espera só isso. O mínimo que você tem que ter... Se vai pagar... É uma rodovia de qualidade. É o mínimo que a gente tem que ter, é uma rodovia que atenda com dignidade a nossa população. Deputada, já caminhando para o final, eu tenho 2 outros pontos importantes aqui, são projetos de lei que você já apresentou à Assembleia Legislativa nesses primeiros momentos. O primeiro deles é o que institui a Política Estadual de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar. Tem ligação com essa iniciativa lá em Patos de Minas, que foi sobre a questão dos absorventes íntimos femininos, também que era um dos fatores que causava a evasão escolar? Ou esse projeto é mais amplo e ele também abarca outras coisas ligadas à evasão? De novo, eu vou falar na palavra sensibilidade com você. Enquanto primeira-dama, eu constatei que a cada uma semana do mês, então o mês tem 4 semanas, pelo menos uma semana do mês, tinha um alto índice de evasão escolar pelas meninas da rede pública de saúde. Então, a partir daí que a gente verifica isso, a gente fala, por quê? Por causa da falta de absorvente. Um item tão básico para nós, mas que faz a falta
para que essas meninas possam frequentar as escolas. Foi aí que nós instituímos o projeto Absorvendo Afetos e semana passada eu estive junto com o governador para assinar que agora todas as escolas estaduais terão kits disponíveis para as meninas, para que elas não deixem de ir à escola. Então, com alegria eu falo que Patos de Minas, hoje não tem nenhuma menina que deixa de ir à escola por causa de falta de absorvente, e daqui uns dias eu vou vir aqui e falar, hoje nenhuma menina deixa de ir à escola estadual por causa de uma falta de absorvente. E isso vem com a palavra sensibilidade também, mas agora de uma forma mais ampla. Nós temos que fazer com que as escolas sejam atrativas para que os alunos não queiram deixar de estudar. Então, esse projeto que eu fiz com muito carinho para combate à evasão escolar, ele remete a isso, a fazer com que o Estado ele inove em tecnologias, né? Que ele inove também em estrutura para atender os alunos da melhor forma possível e que esses alunos queiram estar dentro da escola e não procure um caminho pior. Isso é muito relevante. As autoridades precisam ficar com um olhar atento disso agora, porque o grande concorrente da escola é esse bichinho aqui, Exatamente. Né? E, além disso tudo, o volume de informações que as pessoas têm acesso por conta do celular e tudo mais, acaba na sala de aula desviando a atenção por causa disso, acha que é mais relevante ficar no celular do que ir para a aula. Então, o olhar vai ter que ser mais atento. E passa por tudo. É segurança, proteção, segurança alimentar. E a própria estrutura física das escolas. Exatamente, Né? Porque tem que ser atrativo para as crianças. Muitas escolas eram assim, condições precárias, então as pessoas não tinham nem vontade de ir. Mas isso já tem mudado, as escolas estaduais estão mais conservadas. Precisa melhorar, mas já estão mais conservadas. Né? Isso é importante falar do trabalho que o governador Romeu Zema fez nas escolas, né? Foi o governo que mais preocupou com a reestruturação das escolas, né? Com a qualidade para os nossos alunos, cuidar mesmo dos nossos alunos, esse empenho foi muito importante do governador. Outro projeto que você já apresentou nesses primeiros dias de mandato é um que dispõe sobre a necessidade de referendo popular para a criação ou majoração de impostos estaduais. Isso aqui é polêmico, hein, deputada? Porque mexe ali na Constituição do Estado, mas bem... no caso dessa proposta, é uma forma de dar uma brecada para não aumentar imposto aqui em Minas? É mais ou menos isso a proposta? É uma forma de consultar a população, né? Nada mais justo do que o dinheiro público, que na verdade a gente tem que encarar que é parte do dinheiro da nossa renda, ser consultado para essa majoração que pode vir a ter. Então, se porventura houver uma majoração, que consulte primeiro a nossa população, se eles acharem que é justo, que majore, que se não achar que é justo, não deve majorar. Nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público e é isso uma das maiores premissas do meu mandato. Lude Falcão é deputada estadual pelo Podemos de Patos de Minas, falando aqui conosco. Deputada, olha, é um prazer tê-la conosco, volte outras vezes, vamos debater os assuntos do Alto Paranaíba. Tem muito assunto. A Fenamilha está chegando. Tá. Vai ter Fenamilha esse ano, né, deputada? Esse ano tem depois de 3 anos. Coisa boa. Nós vamos estar lá festejando juntos, viu? Obrigada a todos os ouvintes. Obrigada mais uma vez. Eu tenho que sempre agradecer aos 59.381 mil votos. A gente não agradece simplesmente com a palavra obrigado, mas sim com muito trabalho, muita determinação e muita dedicação. E é isso que vocês podem esperar do mandato da Lude Falcão. Um mandato sério, íntegro, honesto, pautado e muita responsabilidade com o dinheiro público. E deixo aqui o convite para todos vocês. O Gabinete 212 está de portas abertas para todos vocês. Terei também um escritório regional em Patos de Minas para atender todas as demandas da população. Faço questão de estarmos juntos para fazermos um grande projeto para fortalecer o Alto Paranaíba e Noroeste, nosso Triângulo Mineiro. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa sorte lá. Viu, obrigada.